Iniciando agora sim, ao vivo. Boa noite. Bom estar com vocês aqui, pessoal, ao vivo. Quem não puder estar, vai assistir depois na gravação. Tava falando até com a Edilene aqui, ela perdeu algumas aulas, mas vai poder fazer depois, né? A gente compartilha depois para estimular justamente a participação ao vivo, porque em algumas experiências anteriores, quando eu disponibilizava imediatamente, as pessoas começaram a não vir muito para o ao vivo, porque todo mundo está na correria, e aí ficava, vejo depois, né? Então a gente teve essa decisão para estimular, mas claro, a gente sabe que imprevistos acontecem e tudo certo, né? Só que vocês podem ver depois o conteúdo. Primeira aula, a gente viu o que é uma liderança comunitária, a importância da liderança comunitária, características de uma liderança comunitária, a importância de uma associação de moradores, como isso ajuda num trabalho comunitário, né? A gente viu as documentações necessárias para criar uma associação de moradores, inclusive eu compartilhei no grupo, no material, então quem tiver aí nesse momento, qualquer dúvida, estão sempre à disposição. E na aula anterior a gente falou muito sobre as ouvidorias, né? Viu o canais de ouvidoria, vemos várias dicas, escutamos as experiências aqui do pessoal, foi muito interessante. E hoje a gente vai falar aqui da comunicação. Comunicação, a ouvidoria é uma forma de comunicação também, né? Então a gente vai falar de alguns detalhes relacionados à comunicação e vou ouvir bastante vocês, que o que é legal é essa interação, né? É, então é o seguinte, ó, quando eu comecei aqui como líder comunitário na quadra, que hoje em dia eu sou prefeito comunitário, eu percebi que a comunicação estava o tempo todo, desde o início, conversando com as pessoas, ouvindo os moradores, com a ideia, vamos criar uma associação de moradores, então era o tempo todo conversando, né? E aí as ouvidorias, claro, a gente ouvia, tem essa demanda, eu já comecei a fazer, conforme a gente falou, né? Independente de associação ou não, de cargo e o que for, a gente exercer a cidadania ativa, né? Fazer a nossa parte. Então, comecei fazendo de forma natural, mas nesses contatos aí a gente viu a importância das redes sociais, né? E de WhatsApp, por exemplo. Então, a gente vai tocar aqui em alguns pontos da, da comunicação, mas antes de entrar mais profundamente, queria falar do que eu fiz nesse começo, que foi um diagnóstico. Então, aqui vai entrar uma tarefa que eu recomendo a vocês. Seu G já está na associação, tem outras pessoas experientes já fizeram isso, então aqui vai mais uma tarefa para quem não tem, né? Aí que quem quiser fazer, quer fazer um diagnóstico. Como é que está o seu bairro, a sua quadra? O que pode ser melhorado? O que não tem? O que está quebrado? O que vocês sonham por aí? Que coisas legais tem? Tem um parquinho? Tem quadra de esportes? Não. Enfim, um diagnóstico, fazer isso, colocar no papel fotos, dar uma detalhada. Esse diagnóstico, pessoal, foi muito importante, tanto para eu conhecer quanto para falar para o pessoal. E quando a gente chegou no momento de oficializar e de ter as receitas, receber as contribuições para poder fazer as melhorias, foi fundamental o pessoal ver o que a gente ia fazer. Então, isso ajudou. E aí, esse diagnóstico ele também virou um plano de gestão. Ele virou o nosso planejamento. Então, já recomendo vocês fazerem isso. É uma tarefa muito legal, né? Dar uma caminhada boa aí, ver todos os pontos. Provavelmente vocês já conhecem, mas se não, é um desafio muito legal de fazer. Coloca no Word, num documento aí, vai registrando tudo isso. É muito legal, né? E nessa conversa eu comecei a ouvir as sugestões das pessoas. Isso é muito legal, porque esse diagnóstico e esse plano de gestão, ele já começou a ficar coletivo. Então, a gente aí deixa de ser o líder solitário e é o líder comunitário mesmo. Então, eu percebi que tinham coisas unânimes, as pessoas estavam falando, por exemplo, parquinho nosso. Era uma reforma completa do parquinho, era unânime, todo mundo, o parquinho tem que ser mesmo. Então, cada pessoa foi falando alguma coisa, a gente conseguiu fazer algo bem legal e apresentar para a comunidade isso. E no futuro materializamos todo aquele plano, então é muito legal, né? A gente está comunicando e vendo as realizações sendo feitas, né? Então fica aí como tarefa esse diagnóstico e esse contato com o pessoal. E aí, naturalmente, surgiu o primeiro ponto de comunicação oficial, digamos, que foi o grupo de WhatsApp. A gente criou o primeiro grupo de WhatsApp, que era moradores da quadra, né? Para falar sobre tudo e tal, né? E aí, em poucos dias, a lua de mel acabou. Eu percebi que precisa de regras de boa convivência, um grupo. Então fica aqui já a recomendação é fundamental, porque as pessoas estavam muito felizes, que legal, muita gente junto ali, que bacana, que legal.
Foi só o primeiro assunto polêmico aparecer. Eu fiquei assustado, estava trabalhando, eu olhei nesse dia, eu vi o grupo 500 e tantas mensagens. Falei, meu Deus, eu cheguei, a gastrite atacou. E o que que aconteceu com esse grupo? Eu ouvi o pessoal brigando, e eu era o mediador, né? Então, vocês, quando criam um grupo, são administradores, são responsáveis também por esse grupo. Então, ter essa mediação, eu percebi assim na prática, aprendi, nossa, é mesmo, né? Então, eu pedi ajuda, tem 3 pessoas comigo administrando o grupo, a gente criou as regras de boa convivência, colocamos lá. E mesmo assim, às vezes as pessoas não respeitam, às vezes tem algumas coisas que a gente tem que chamar no privado, mediar, fazer esse trabalho aí, né? Já já eu te passo, tá, Edilene? Eu passo para as falas assim, fica à vontade. Eu vi que você se inscreveu, já já eu passo. Aí, eu Eu, percebi isso. eu Oi. apertei sem querer, desculpa. A mãozinha, né? Eu até tirei aqui, tá bom? Não, não, tranquilo, tranquilo. E aí, eu percebi também que isso se intensificou em ano de eleição, né? Ano de eleição. As pessoas começaram a brigar e tal. É mesmo que a gente pedindo não falar sobre política partidária, não sei o quê, as pessoas um alfinetava o outro, sai gente do grupo e tal. Eu quero ouvir depois as experiências de vocês com grupos, com certeza aí vocês estão em muitos grupos, né? Hoje em dia, quem não está, é grupo da família, é grupo do trabalho, é grupo da igreja, é grupo do projeto social, é grupo da associação, é grupo de mil coisas aqui. Queria ouvir depois vocês, né? Eu, particularmente, estou bem sobrecarregado, eu tive que sair de vários grupos, eu estou em alguns poucos grupos, né, hoje em dia, mas poucos que me demandam bastante. Então, tive que fazer escolhas, né? E aí, então já abro esse detalhe do WhatsApp. É interessante depois fazer os grupos específicos que vão surgindo. O primeiro que surgiu foi quando a gente oficializou a associação, né? E eu colocava comunicados oficiais nesse grupo que é aberto, e às vezes as mensagens se perdiam, porque a pessoa vinha com 1.000 figurinhas, falava de outra coisa. Então teve coisa muito importante e urgente que se perdeu por isso. Então a gente criou um outro grupo, só da Prefeitura Comunitária, aberto para comunicados oficiais. Esse grupo ele é fechado, só a gente manda mensagem e deu super certo. Entram todos os comunicados importantes oficiais, né? Ali, a gente, claro, coloca no outro grupo também, mas ajudou a evitar, porque tem muita gente que não está nesse grupo, não quer bater papo, não gosta de briga, de polêmica, de discussão, mas a maioria está nesse para receber as informações. Então, isso foi muito interessante de fazer. A gente tem um grupo da diretoria, tem grupo do conselho, né? Tem pequenos grupos ali, grupos temáticos que surgiram na quadra. Por exemplo, do parquinho é o mais ativo. As mães, pais, avós, avós, familiares da criançada estão ali no grupo, tem mais de 50 pessoas nesse grupo. É quem me ajuda ali, ó, precisa da manutenção, surgiu isso, pode ajudar com isso. Organizam os eventos das crianças, tá? É um grupo muito ativo, né? Aí tem grupo de polícia, que é a rede de vizinhos protegidos. Inclusive, a gente vai falar sobre isso na aula de segurança mais detalhado, mas é um grupo muito bom que é para alertas, para questões de segurança. Precisa de mediação também, porque senão a gente começa a brigar e botar coisa que não tem nada a ver. Então, para o grupo ser eficiente, ele tem que ter, né, regras, né? E aí tem outros pequenos grupos de horta, outras pequenas coisinhas ali também, tá? Antes de passar para os outros assuntos relacionados à comunicação, eu queria ouvir vocês sobre esse assunto do WhatsApp. Como é que tá aí? Vocês têm grupo da quadra do bairro? Tem regra ou não? Compartilhem um pouco o que quiserem, tá? Por gentileza, é só levantar a mão. Edilene levantou, Edilene? Depois seu G. Primeiro, tá bom? Oi, Edilene, Tá. você levantou primeiro? Sim, eu tenho experiência já há muito tempo com o grupo WhatsApp. Eu ia fazer uma conta aqui agora. Desculpa, tá? É porque eu entrei em casa exatamente às 19 horas, vindo de um curso da associação, e os meninos estão loucos aqui atrás de mim. Então, eu devo ter aqui uns 40 grupos, mais ou menos, sabe? Uau, 40. Que isso. Então, assim, você tem que dar uma priorizada, né? Tem os grupos prioritários, aqueles grupos que você tem que olhar todos os dias. Nem sempre dá para acompanhar tudo, geralmente. Aqui, filha. Desculpa, gente. Filha, tem os grupos prioritários.
tem os grupos prioritários e... Ai, meu Deus, desculpa, fugiu até o raciocínio aqui, a criança atrás de mim. Não, tudo Desculpa, certo. né? Não, tudo bem. Então, assim, não é fácil, principalmente quando a gente é administrador, né? Então, geralmente, quando um grupo é muito grande, eu uma pessoa para ajudar a administrar, porque se vê que uma coisa como aconteceu aí com esse grupo, que deu exemplo, né? As pessoas ajudam ali a fazer a mediação. Então, o ideal é quando o grupo for muito grande, a gente dividir essa, essa tarefa de administrar, que não é fácil. Colocar, de vez em quando, a gente tem que fazer uma revisão nas regras, porque a gente geralmente começa com uma regra, só que depois surge alguma coisa que você tem que fazer um ajuste ali na... Então, as regras também são importantes, olhando, e os administradores, eles são responsáveis, inclusive, eles podem responder até penalmente acontecer. Então, a gente tem que ter todo esse cuidado também. Então, é Uhum, sim. isso. Beleza, Edilene, obrigado por compartilhar. E muito bom pegando esse gancho que você falou, da responsabilidade que é administrar um grupo, né? Inclusive, eu já vi casos, ouvi, né? Graças a Deus não passei por isso, mas ouvi casos de processos que aconteceram, pessoas usaram difamação ou coisas do tipo, e até de brigas, né? Brigas sérias que surgiram aí, então tem que tomar muito cuidado, né? Às vezes, de vez em quando, alguém posta umas famosa fake news, né? Como fala hoje em dia, aí gera polêmica, gera pânico, aí até desmentir. Então a gente tem que estar orientando as pessoas a usarem o grupo com responsabilidade, né? E tem coisas maravilhosas, né? Tantas conversas, amizades, informações úteis, trocas de serviço. Tem pessoas que usam grupos para serviços, né? Como vendas, compras e vendas, para doações, etc. Então, é muito útil, é uma ferramenta muito útil, porém nos exige aí um cuidado, né? Seu G, você tinha se inscrito contigo? Sim. Primeiro, nós temos aqui dois grupos. Tem um grupo das casas, né? E tem um grupo também de grupo de vendas. É separado, mas nada impede de alguém anunciar alguma coisa no grupo das casas. Outra coisa que eu queria saber é onde e como fazer as regras de grupo. Onde que se encontram essas regras? Todo grupo tem que ter regras ou alguns é à Não, vontade? não, seu G, as regras você que tem que criar com o pessoal. Você que tem que criar. Não é exigido ter, não, mas é muito bom. Eu recomendo vocês terem regra, porque com regras as pessoas já desrespeitam, imagina sem regras, né? Então, é bom criar. E você pode usar de modelo, a gente pode compartilhar algum modelo aí para te ajudar aí. Você faz junto com o pessoal, o que você achar interessante colocar, né? Mas não, vocês que têm que criar, tá bom? Tá, mas é escrito, É é falado. escrito, é escrito. Você cria, eu vou enviar um modelinho depois, assim, né? É escrito, tudo que pode. Sejam bem-vindos ao grupo da associação, tal. Por gentileza, atenção às regras do grupo. Aí você coloca os tópicos, né? Proibido falar sobre não sei o quê, proibido, tal. Aí vocês, o que vocês acharem que não pode e o que pode, né? Mas por escrito. É bom botar ele até fixado, assim, botar nas descrições no próprio grupo, né? Se dá para colocar foto, o nome do grupo e a descrição. É bom fixar ali, igual a Edilene falou, de vez em quando é bom relembrar. Quando vai entrar alguém novo no grupo, manda no privado para essa pessoa, para não ficar toda hora também mandando no grupo lá. Toda hora entra alguém, você manda as regras, não precisa, mas manda no privado, conversa, uma forma de mediar, tá bom? Ok. O de vocês aí dá muita treta, seu G? Muita briga ou é tranquilo? Não, é tranquilo. Tem algumas coisinhas, algumas quisilazinhas, mas a gente tira de letra. Tá É, certo. Não, então. mas tem. Todos, a maioria dos grupos tem, né? Mas aqui nós temos, aqui na QN24 e na QN23, aliás, a quarta etapa toda, aqui nós não temos
Em algumas quadras já tem, o parque já tem uma praça, mas a maioria é só dormitório mesmo, não temos nada ainda. O governo colocou nós aqui, mas não colocou nada de benefício, nós não temos uma padaria, não temos um mercadinho, não temos uma farmácia, tudo a gente depende do Riacho Fundo 2 tradicional. Aqui a quarta etapa tem parte de comercial, mas muito distante, né? Tem quadra que tem, mas a maioria das quadras não tem. Tem os lotes comerciais, que ainda não foi entregue para o GDF, ainda esses lotes pertencem à União, é uma questão não sei se é questão política, não sei o que é, para resolver essa situação, de transferir esses lotes comerciais para a Terracap e vender, né? Vender para os comerciantes. Mas são identificados os lotes comerciais. Beleza, Sergi. Valeu por compartilhar. A Maria Cleonice mandou mensagem aqui, vou ler. Alguém mais pode se inscrever, pessoal? Gostaria de falar? Qual esse texto para enviar aqui no chat? Ah, não, depois eu posso enviar as regras de boa convivência, você fala, né, Maria Cleonice? Eu tô sem elas fáceis, se eu aqui faço acesso, depois eu vou compartilhar, tá bom? E aí, se alguém quiser colocar aqui, mas eu não tô com ela fácil. Beleza? Alguém gostaria de falar, pessoal? Obrigado, Edilene. Legal, se conseguir enviar por aqui, é até bom, facilitaria bastante. É, Alguém? Bruna, Maria, Cleoni, Edilene já falou, Divina, Sandra, alguém gostaria de compartilhar como é a questão aí de vocês nos grupos? Vanessa, Divina, Bruna, Maria Cleonice, Sandra, eu sei que está no ônibus, não está podendo falar. Quem não puder falar, pode digitar também, pode enviar no chat, tá, pessoal? Se tem grupo ou não tem, como é que é, tem regra de convivência ou não, compartilhar o que quiserem, tá bom? Oi. Esse grupo nosso só participa do grupo os moradores da quarta etapa, né? Agora, no grupo de vendas, pode participar outras pessoas, mas dos Sim. grupos de moradores das casas, o nome já está dizendo, né? Grupo das casas, né? Então, é só moradores que participam. Às vezes, alguém pede para adicionar, me adiciona fulano de tal, digo, mas ela mora na quarta etapa, qual é o endereço? A gente checa, né, para poder adicionar. Se não, a gente olha, infelizmente, eu falo assim, infelizmente, segundo a regra, né, não pode ser adicionado pessoas que não moram na quarta etapa, né? Aí aquelas pessoas que mudam, continuam no grupo, né? Uhum. Eu tenho até que checar isso, se realmente é legal a pessoa que é do grupo e muda do local para um outro local sem pertencer mais àquele grupo, se pode continuar ou não, né? Tudo isso tem que ter as regras, né? Que vai lá que você tira alguém do grupo, a pessoa acha ruim, né? Ah, para que me tirou? Para que me removeu, né? Aí tem que explicar, porque a pessoa não mora mais no local, tem que ser removido, né? Tem que explicar isso. É. Sim, sim, aí vai de vocês, né? Regra de vocês, assim, a gente aqui na nossa, a gente é um pouco flexível quanto a isso com ex-moradores. Tem gente que mora na quadra, criou amizade, então a gente não tira, assim, no grupo não, mas eu te entendo se vocês decidirem tirar. Agora, participar da associação, diretoria, essas coisas, não, realmente a pessoa só pode participar quem mora na quadra, quem está dentro ali do nosso estatuto, né? Agora, de amizade, essas coisas, no parque, por exemplo, tem gente lá no parquinho que já se mudaram da quadra e estão lá, as crianças voltam, visitam, tem uma amizade ali, então a gente tem essa abertura. A Edilene mandou no grupo aqui uma opção de regra, muito legal. A Sandra falou que só usa para família de trabalho, tá tranquilo. Dê uma olhadinha aí no chat, pessoal, que a Edilene mandou. Você levantou a mão outra vez, Edilene? Fica à vontade. Isso é uma ideia, mas, claro, cada coisa vai servir, dependendo do grupo, as pessoas vão fazer ajuste, né?
mas eu apaguei uma parte aí que eu não mandei, mas que eu criei em um dos grupos, que foi para o envio de material. Por exemplo, esse grupo aí, que é mãe de crianças atípicas, o que que eu fiz? Nós criamos um drive, tá? Aonde nós vamos colocando material, por exemplo, daquilo que as pessoas vão enviando como contribuição para as famílias depois que chegam e para as outras famílias não perderem, entendeu? Então, a gente criou material de auxílio, por exemplo, os pais de alfabetização, coisas importantes, por exemplo, que dependendo do que você for fazer, por exemplo, um grupo lá da Associação de Moradores, né? Para você não perder aquele material, você pode criar um drive e colocar ele lá nas regras que as pessoas entram e elas têm acesso àquele material, sem você ter que ficar enviando no grupo de novo, sem ter que estar carregando o grupo. Por exemplo, foto de encontros, de Sim, calma, reuniões, de calma aí, eventos. Edilene, é que você já está entrando no outro assunto, a gente está só no WhatsApp, eu vou falar disso também aí, só para a gente Isso. não... Uhum. Sim, sim. Então, mas assim, eu criei esse drive, mas ele fica nas regras lá do WhatsApp e todo mundo que entra no grupo, eles vão ter acesso àquele material sem eu ter que estar enviando, entendeu? Então, no grupo do Uhum. WhatsApp, eu criei esse drive para que as pessoas depois entrem. Sim, perfeito, Edilene. Eu vou falar já já de Drive, e-mail e outras formas também, só para a gente ficar focado aqui no WhatsApp no momento de ouvir as pessoas. Tá legal. Quem mais gostaria, pessoal, de WhatsApp, especificamente de WhatsApp? Alguém falar algo, uma experiência, alguma coisa relacionada? Se tem mais de um, fiquem à vontade. Eu vi que a Vanessa botou aqui. Vanessa colocou: tivemos problemas com vários administradores que adicionavam pessoas de fora da região e também pessoas que fugiam do foco. Foi preciso reduzir os administradores, mas acaba aumentando a demanda de trabalho. É isso mesmo. Tem esse lado negativo também, né? O grupo vai perdendo aí muitas coisas e a ideia é ser dali, da região mesmo, né? Então tem isso, tem que pensar bem aí do que fazer, né? É, Bom, é isso. As pessoas podem enviar aí por mensagem, tá? Quem quiser. E agora a gente vai falar de outras questões. Então, já aproveitando esse gancho que a Edilene falou, a gente tem que ter a separação bem clara, pessoal, do nosso agente, como CPF e um CNPJ, no caso, quando vocês tiverem uma associação de moradores, estiverem à frente, tá? Então, pensando nesse momento, quando já estão com a associação de moradores, por exemplo, ter o e-mail, vocês precisam ter um e-mail oficial, né? Já a gente não mistura as coisas, a gente cria o e-mail, então dentro desse e-mail tem o Drive, como a Edilene está falando, além de você ter ali como histórico para outras gestões, né? Tudo que foi movimentado, todos os contatos oficiais que falaram com órgãos ou com quem for, né? Então fica ali como transparência também. E esse Drive e outros recursos também, como formulários, tem o Google Form, por exemplo, dá para criar formulários para ouvir o pessoal, né? Ouvir sugestões variadas, e entre outras coisas bem legais ali que tem, né? Outras ferramentas boas que o e-mail tem. Mas o Drive ele é fundamental. O Drive dá para guardar muita coisa, né? A gente guarda documentação, fotos dos eventos, a prestação de contas bem organizadinha ali, né? Várias pastas. A gente guarda tudo, tudo, tudo que tem aí para a prefeitura. E todo mundo, todo associado tem acesso. Como a Edilene falou, ela já coloca na descrição do grupo, né? Esse link. Então, aí, a critério de vocês, se já tiverem o Drive, já facilita. Tem gente que tem site ou que não tem. Dá para utilizar para colocar algum endereço importante, né? O Drive, ele é excelente, mas tem que ter é claro que é para os associados, né? Porque senão esse drive pode circular por aí também. Então, no nosso, a gente colocou esse drive com uma restrição. A pessoa que vai entrar, chega uma mensagem para a gente pedindo autorização e a gente vê, realmente, por exemplo, é a Thaís Borges, ela é associada, ela está aqui, a gente autoriza. Já veio gente assim de fora, a gente, quem é essa pessoa? Chegou como, sabendo? Então tem coisas que a gente cuida ali, né? É privada, a iniciativa, a associação de moradores é privada, né? A gente não é um órgão público, então a gente tem que cuidar ali dos dados das pessoas. Tem dados bancários, tem informações sigilosas, tem coisas ali que a gente não quer ficar compartilhando por aí, não. Só compartilhamos para quem é daqui, da associação, né? Esse drive ele é fundamental e ter esse e-mail aí é muito bom, tá bom? E aí tem outras questões também. Por exemplo, a gente falou muito de WhatsApp.
tem gente que usa o Telegram. Aqui na quadra não pegou. Não sei se alguém tem alguma experiência aí com o Telegram, mas aqui não pegou. Não pegou o Telegram, o pessoal não usa. Não sei se alguém aqui teve alguma experiência. Não? Nós já tivemos e não pegou, é por isso que a gente criou o Drive, porque as pessoas Uhum. reclamavam e ficavam pedindo o tempo inteiro, manda aquele arquivo de novo. Aí também não pegou o Telegram, e por isso que a gente colocou o Drive. Pô, aí se você quiser falar mais sobre a questão do Drive, que a gente já está falando, fique à vontade também. O que que vocês guardam aí, o que você acha legal? Então, sobre o Drive, principalmente para quem trabalha com associação e está à frente, é importante vocês terem, por questão de mudança de gestão, nós tivemos muito problema com gestões que criavam drive, colocavam os documentos nos seus drives pessoais, e isso aí não funciona, não é legal. É interessante você criar algo mais profissional, para que, quando for mudar uma gestão na associação, isso ficar, para você ajudar aquela pessoa que está entrando ali. Então, não criar nada, não colocar nada nos seus e-mails e drive pessoal. Criar tudo institucional, para que você possa auxiliar aí quem está chegando. É isso aí, Edilene. Obrigado. Exatamente o que eu falei. Fica como transparência, fica como histórico, fica aí para todo mundo ter acesso e facilita muito. Tipo, tem várias gestões que não compartilham nada. Quem chega não sabe de nada que aconteceu, recebe um monte de bomba, né? Então, esse drive é muito, muito, muito bom. Tem gente que tem gestão, só para vocês verem, que eles excluem até o e-mail. E aí a nova gestão tem que criar um novo e-mail e tal, do zero, né? Eu não acho isso legal, assim, e aí para resolver isso, a forma é no regimento interno. Vocês podem ter dentro do regimento interno de vocês, dizendo, ó, o e-mail oficial da associação é esse, tem que ser usado, tal, 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 tal. Então é uma forma de garantir que continue, né? Então, fica aí de sugestão também. Aí, redes sociais, né, pessoal? Redes sociais daqui, Instagram. A gente tem Facebook, mas Facebook não pegou. Não sei como é que tá aí com vocês, mas aqui é Instagram, o negócio é Instagram. Então, hoje em dia, o Instagram da quadra, a gente não só informa problemas, alertas, coisas que tem, né? Como a gente compartilha os eventos, a gente compartilha as boas iniciativas da quadra, tem fotos bonitas da quadra. Outro dia tinha uma família de curicacas, aquela ave por aqui a gente postou, foi bem legal. Enfim, é uma página muito boa para poder ter uma comunicação legal. Tem muita gente que não quer estar em grupo de WhatsApp, mas acompanha tudo pelo Instagram. Então a gente divulga em todos os nossos canais, que não são muitos, né? A ideia era ter um monte, mas basicamente é WhatsApp e Instagram. A gente compartilha tudo por lá, em todos os nossos grupos e no Instagram. Pergunto para vocês, alguém tem aqui Instagram da associação ou do projeto? Pessoalmente, eu acho que quase todo mundo tem, né? Mas assim, eu digo um Instagram de um projeto ou associação. Alguém tem? Gostaria de falar sobre? Nós temos. Nós temos da associação, e a gente não cria, assim, a gente procura não criar especificamente do projeto, né? A gente divulga dos projetos que a gente faz no Instagram da associação. A gente cria drive, por exemplo, do projeto para não misturar. Mas o Instagram, a gente tem um Instagram da associação. Por exemplo, o meu é @dfdown. Legal, Edilene. Puder mandar no chat aí também, facilitar o pessoal seguir, fiquem à vontade. O da minha quadra aqui é 105 Norte, também a gente compartilha lá. Quem quiser, fiquem à vontade de enviar o de vocês aí, pessoal, tá bom? É importante o pessoal olhar, digamos assim, entrar, sei lá no teu, no teu Instagram, entrar no Instagram da associação, principalmente quem não tem, para verificar como você faz. Você tem as pastas que você cria lá dentro do Instagram, então tem
tem várias formas aí de você personalizar o teu Instagram. É isso mesmo, tem muitos, né, gente? Tem muitos Instagrams aí, é legal, sempre inspira, né? Acho bem legal, tem ideias bem boas, pode inspirar vocês. Então, fica aí também como tarefa pesquisar, ver coisas legais aí que estão surgindo, né? E movimentar. Tem gente que gosta disso, tem facilidade, tem gente que não. Então, assim, se for o seu caso, se você não tiver, não saber mexer, não gosta, não tem tempo para isso, acha alguém na comunidade que vai ter. Com certeza vocês vão achar. A nova geração aí, vixe, sabe coisa, muita coisa, né, de rede social, de Instagram. Então, às vezes você consegue pedir um apoio, né? Um apoio aí para ajudar vocês, tá bom? Na minha aqui, eu mesmo que cuido, né? Tem um apoio também de uma outra pessoa que se colocou à disposição. Mas aí fica aí de sugestão acharem a comissão de comunicação de vocês. O grupo de trabalho, alguém para cuidar e ajudar disso e outras questões, tá bom? Eu vou ler as mensagens aqui. A Maria Clanice compartilhou regra muito boa aqui de boa convivência, fiquem, deem uma olhada, muito legal. A Vanessa disse não, as pessoas não aderiram ao Telegram. A Edilene já compartilhou aqui da FDAO, muito legal, hein, Edilene? Depois eu vou compartilhar bastante aí sua página. Bom, aí a gente tem aqui outras formas de comunicar também, tá? Aí, para quem tem condomínios, por exemplo, elevadores, né? Um elevador é uma forma de poder comunicar. Tem murais de aviso também, né? Então, são eventos dá para panfletos, cartazes. Tem gente que utiliza carro de som, a motinha falando do evento, certo? Então, tudo isso é comunicação. Placas de conscientização é uma forma de comunicar. Por exemplo, a placa recolha fezes de animais. E aí a logo da associação de vocês está comunicando, tenta um contato. Ó, tem um cuidado aqui, está comunicando, tem um cuidado, e é muito interessante isso. A gente tem várias placas educativas de uso no parquinho, quadra de esportes, recolha fezes dos animais. Nem era para ser preciso colocar isso, né? Mas a gente coloca, é o nosso papel também educativo e a gente percebe que ajuda bastante, né? Então, são boas formas de comunicar também. E a imprensa, né? Imprensa, acionar a imprensa. Muitas das vezes, a gente falou um pouco sobre a ouvidoria, né? Muita gente pede apoio, algum problema, não está conseguindo resolver, muitas vezes a imprensa ajuda, e dá para compartilhar, às vezes, eventos, iniciativas positivas também. Então, se vocês quiserem divulgar algo e conseguir espaço, não é tão simples, as pautas negativas, infelizmente, têm mais espaço, né? De forma geral. Então, problema, vem muita gente, vem muito jornalista, vem atrás querendo saber, pegar entrevistas, a gente até falou sobre, né, no anterior, mas pautas positivas não tem muito espaço, mas é bom, eu sempre que tem algo legal eu compartilho, às vezes dá certo, sai alguma nota, algo do tipo, né, então fica aí de dica também. Passo para você, alguém gostaria de falar algo relacionado a isso, a essas outras formas de comunicar também? Algo que eu provavelmente tenha esquecido aqui, outra questão que vocês acham interessante relacionada à comunicação? Enquanto você. Oi, Edilene. Então, Jean, eu não sei se é o caso aqui, mas, por exemplo, uma forma de comunicar. Hoje nós temos um grupo que você manda os avisos, né? Uhum. Então, digamos, se a gente quiser compartilhar, por exemplo, algum material como experiência, nós podemos enviar para você, e aí eu não sei se, de repente, se você teria uma forma de, vamos lá, compartilhar esse material. Pelo assunto, por exemplo, que a gente está tratando, do curso, de pessoas que não têm experiência nenhuma, enfim, dentro desse assunto comunicação, não sei se fosse o caso, se você, de repente, poderia criar um drive e a gente colocando o material lá dentro e compartilhar. Claro, você analisando se poderia ou não colocar. É apenas uma sugestão. Não entendi bem, Edilene. Você falou para criar um drive para. Não, não entendi, não entendi. E dentro desse assunto de comunicação, né, de ferramentas, WhatsApp, Drive, né? Nós temos o nosso grupo que você envia os comunicados, certo? Sim.
Agora, por exemplo, apenas como uma sugestão, né? Nós podemos enviar, eu não sei se para você, e você compartilha, ou se você, de repente, poderia criar um drive, porque nós temos Ah, tá. pessoas hoje com experiência e pessoas sem experiência nenhuma. É, aí eu vou dar Sim, um exemplo. não entendi, Pessoas que nunca viram um estatuto, entendeu? Nós podemos criar, de repente, uma forma de compartilhar esse material de quem já tem, entendeu? Por exemplo, das regras, né? Ou enviando para você, ou você criar um drive e colocando lá por assunto, não sei, apenas uma sugestão. Tá bom, Edilene, o grupo está fechado no momento, depois eu vou abrir ele, tá? Só no momento para organizar aqui, a gente poder focar, enviar os links, o material que eu estou compartilhando sempre, mas vamos avaliar essa possibilidade aí do Drive de poder anexar sim, tá? Obrigado pela sugestão. É, Vamos lá, pessoal, alguém mais gostaria de falar? Quem não falou? Aproveitar para falar, pessoal, todo mundo. Thaís, Maria Cleonice, Vanessa, Bruna, Divina, quem não falou ainda, João, Paulo, Thaís Helena, relacionado à comunicação. Falamos várias coisas, conversar o tempo todo. Criar, Oi, criar algumas campanhas, sei lá, campanha de limpeza, Dia Mundial da Limpeza, que tem todo ano. Aí tá agregando toda a comunidade, seria legal, ou a quadra, não sei. legal, mutirão, né? Você fala como mutirão. Isso. Aí pode atrair o poder público e a comunidade para zelar do patrimônio que é dela, né? Que é a quadra ou a cidade, não sei. Sim, João. Agora, mutirão, eu tenho que ser, eu não, eu, sem querer te desanimar, mas assim, mutirão, ainda mais de limpeza, as pessoas vão pouco, viu? Já tentamos fazer aqui, pessoal, para limpar mutirão, porém, é uma iniciativa muito boa, muito importante, vale a pena tentar, mas o que a gente fez aqui, tentou umas duas vezes, umas três, quatro pessoas só, foi bem frustrante, inclusive, Eu, né? eu moro na Satélite, aqui no Riacho eu já consegui. Que legal, olha isso, então, vai que vai, é uma forma boa de atividade, né? Isso. Muito boa, tem que fazer mesmo, muito legal. Alguém mais, pessoal? Agora, relacionado à comunicação que a gente está falando, né? Grupos de WhatsApp, Instagram, Facebook, e-mail, murais de aviso, etc. Compartilhando a tela aqui, um material que vocês vão receber depois também, né? Algumas formas do que a gente já tinha falado. E essas reuniões periódicas que está escrito aqui, eu acho que é muito importante a gente também fazer. Essas reuniões, mesmo que seja online, é muito importante para alinhar alguns pontos, né? Tem muito telefone sem fio, infelizmente. A gente tem que tomar muito cuidado até com o que a gente escreve, né? Às vezes uma mensagem pode ser mal interpretada. Reunião. Eu já vi gente brigando, por exemplo, com a outra porque a pessoa escreveu em caixa alta e falou: "Por que está gritando?" Aí foi uma briga, foi, meu Deus, era uma interpretação. Então, a comunicação ela é muito importante. E alguns assuntos mais espinhosos, bom levar para reunião, bom levar para conversar, né? Oi, seu G, pode falar. Essas reuniões periódicas tem que ter apoio jurídico? Não, não, não. Assembleia que você vai ter de acordo com o seu estatuto, você tem que ter prevista a assembleia, você tem que fazer. Agora, reunião periódica, não, é de acordo com vocês. Reunião, chamar para reunir, para conversar, claro, com pautas, né? É bom chamar para pauta específica, é bom para ser bem objetivo também, senão o pessoal vai ficar só conversando aleatoriamente, então é bom ter uma pauta do dia e tentar, mas vai pouca gente também, tem que ser realista. Assuntos mais complicados, bem polêmicos, às vezes atrai mais gente, né? Mas que não seja por falta de chamar. Vocês precisam estar chamando, promovendo, tendo esse espaço, né? E se não for reunião, é ligar para a pessoa, encontrar pessoalmente, falar com as pessoas também, eu acho que é muito importante. Alguém gostaria de compartilhar algo mais em relação à comunicação? Não?
Todo mundo bem? Ninguém tem problema com o WhatsApp? Tá tudo em paz, os WhatsApp de vocês? Tudo na paz? Ô, coisa boa. Muito bom. Bom, é isso. Agora, voltando a falar do diagnóstico, né? Eu vou enviar também no nosso grupo um modelo de diagnóstico que um aluno fez, que foi bem legal, que ele fez lá na quadra dele. Está bem simples assim, mas bem bom. Meu objetivo é dentro de acordo do que eu falei, desse diagnóstico para vocês fazerem aí no bairro, na quadra de vocês, tá? E aí vou enviar também um jornal. A gente faz um jornalzinho da quadra anual aqui com todas as ações que a gente faz, a gente vai atualizando. E é algo bem bom, assim, que o pessoal tem curtido bastante, ele fica bem bonitinho, bem apresentado. Aí fica aí de inspiração, se vocês acharem legal aí para fazer também algo do tipo, né? A gente tem uma parte ali muito boa que se chama classificados, que são os classificados da própria quadra, são serviços prestados por moradores, pelo comércio local ou indicações de confiança das pessoas. Então, sempre a gente está atualizando esse espaço, então fica aí para vocês, tá bom? É, a dona Vanessa falou, já fizemos alguns formatos de o quê? De zines? Saiu a mensagem aqui da Vanessa. O que é zines, Vanessa? Eu não sei, desculpa. O que é zines? Ah, tipo, jornaizinhos alternativos, folhetins. Legal, muito bom. A gente tentou fazer os folhetins, mas a gente desistiu. A gente preferiu focar no jornal um só no ano, assim, a gente atualiza, mas as ações a gente o tempo todo está compartilhando. À medida que surge, a gente coloca, né? WhatsApp, Instagram. E isso é transparência também, introduzindo já aqui, que a gente vai ver na próxima aula a questão de prestação de contas, né? Contabilidade, tudo isso, mas a transparência são nossas ações também. Como a gente tinha falado aqui, a importância de um drive, algo do tipo aí para a associação, né? É bom, tudo que foi fazer, fez reunião com SLU, foi na administração, foi resolver aquilo, o que está acontecendo, quais são os projetos, é bom, é muito importante a gente estar dando as notícias, até porque as pessoas não vão pensar que vocês não estão fazendo nada, e tem gente que não fala nada, não diz o que está fazendo, né? Então é bom vocês já informarem as coisas que estão sendo feitas, né? Que vocês estão aí na luta. Então, de vez em quando a gente fala, ó, os chamados de poste, estamos aí, estamos na luta. Se tiver alguma questão aí que possam nos ajudar, faça também seu chamado, vamos lá reforçar. Então, a gente tem que estar fazendo esse trabalho formiguinha também. A Vanessa disse, quer dizer, a Maria Cleonice disse que fez folder, cartilha na área de educação. Muito bom. Isso é ótimo, né? De vez em quando soltar algo aí interessante, que as pessoas compartilham, né? Isso é muito bom mesmo. Abro aqui, pessoal, alguém? Hoje estou muito. Eu e a Edilene que falamos praticamente, e o seu G, né? Mas fique à vontade, seu G, Edilene também. Eu só abro espaço para dar tempo de todo mundo falar um pouco, mas o pessoal não quer falar e a gente vai falando. Ninguém mais? Oi, seu G, você está falando? Fala demais não, Edilene. Você pode, super participativa, é excelente. Mas só para a gente dar espaço mesmo aqui para todo mundo. Seu G, você não tá sem áudio. Eu vou averiguar direitinho as regras do nosso grupo, do nosso grupo de comunicação de WhatsApp, e ver qual é as regras que existem nesse grupo. É importante a gente como saber o que acontece, o que tem de, se não tiver alguma regra, eu vou solicitar que a gente se reúne e faça essas regras para colocar no grupo. Muito bom, seu G, excelente. Você mostra um modelo, pede sugestão do pessoal, faz junto com o povo aí, né? E aí depois vocês baterem o martelo, tá bonitinho, coloca lá. Show de bola. As colegas aqui mandaram inspirações boas aqui, né? Então, depois vamos fazer essa ideia da Edilene aí para ajudar também, colocar lá e facilitar para quem quiser ir alimentando o conteúdo, tá? Mas essas das regras de convivência tem muita coisa hoje em dia, né? Tem muitos modelos aí no Google, vocês pesquisam, quem usa chat GPT ou essas tecnologias aí, vocês pode ajudar também vocês a criarem, né? Mas eu acho que independente do formato e da escrita,
o conteúdo ser debatido entre vocês, né? Porque a gente não vira robô e tudo faz inteligência artificial, inventa coisa ali sem nem olhar. Então é bom debater, conversar, depois talvez ajustar, corrigir, melhorar, fazer imagens, aí já é outra história, né? Mas o conteúdo que vai ser ali é bom vocês definirem aí. Principalmente quem vai administrar o grupo, né? Eu acho que é importante. Porque senão fica muito complicado. Maria Clarice diz para alguns grupos é válido, para outros não. Verdade. Vanessa diz a questão entre coletivo e associação. Opa, caiu aqui. Difere muito na questão de documentos e reconhecimento também. É uma pergunta ela fez, né? Coletivo e associação diferem muito. Como um coletivo, você fala um projeto social, Vanessa? Você está falando? Tem muitas coisas em comum. Vou tentar entender a sua questão, né? Aí agora de documentação, a documentação da de associação de moradores, ela é bem específica, ela tem uma linguagem bem específica, né? Então, o coletivo vai depender do quê? É o coletivo de quê? De plantio? Ah, então aí tem as questões bem relacionadas ao plantio, a forma ali. Então, ele pode ser bastante diferente, sim. Às vezes tem coisas em comum, você vai achar coisas é, curiosamente em comum, mas o de associação de moradores, ele é bem específico, né? Aquele documento que eu enviei no grupo, um modelo de estatuto, é algo daquele tipo. São, claro, são diferentes, mas é uma estrutura, assim, parecida ali, né? E lembrem, documentação, tem que cumprir as exigências do cartório, né? Cumprindo as exigências do cartório, tudo certo. A forma que vocês vão escrever vai variar. Agora, de reconhecimento aí também varia, né? Porque depende muito, sabe? Porque, assim, se é uma associação de moradores super ativa, atuante, ela vai ter o reconhecimento da comunidade, todo mundo vai ver, "Ah, essa associação tá." E, às vezes, um coletivo pode ser muito mais atuante que a própria associação. O coletivo está fazendo algum trabalho que impacta ali a comunidade de uma forma incrível, está super organizado. Então, acho que isso daí é muito relativo, sabe, Vanessa? Mas o que eu acho que dá muita força para o trabalho na associação é a associação em vez de fazer sozinho, sem dúvida. Então, em coletivo, em associação, a gente tem muito mais força e reconhecimento, justamente por ser uma luta coletiva, terem mais pessoas ali. Uma coisa é você sozinha lutando e são suas ideias, outra coisa não, é você representando aquele coletivo ou associação, aquele grupo, né? Isso dá muita força também. A, a Edilene falou com relação aos grupos de WhatsApp, desconheço algum muito tranquilo, risos. Geralmente. Geralmente todos em algum momento precisam de intervenção. O perfil do administrador para mediação se tomar partido. Precisa, né? É isso mesmo. Ela falou também do. Ah, não, essa foi a mensagem da Vanessa, né? Somos um grupo, eu li errado aqui. Somos grupos de mães organizados para identificar direitos, mas também um grupo de apoio, busca de serviços, etc. Maravilha, maravilha, Vanessa. Que legal, hein? Incrível, muito bom. E o reconhecimento a gente também, né? É algo tão pessoal que assim, claro que é bom, né, quando reconhece o nosso trabalho, mas muitas vezes não vão reconhecer, as pessoas vão criticar, vão falar um monte de besteira, a gente nem tem que ligar para isso, não. O importante é vocês fazerem o trabalho aí de coração, com seriedade, né? Com o propósito que tem, né? E aí, claro que o reconhecimento ele é bom, né? Ele é bem-vindo, lógico, né? O elogio e o reconhecimento é muito bem-vindo, mas muitas vezes não vai acontecer. Duvido no seu caso aí, Vanessa, porque esse projeto é tão maravilhoso, acho difícil não reconhecer. É tão bacana aí o que vocês fazem, né? Mas sempre tem alguém, né, para criticar. Isso aí é um fato, né? Mas não ligar para isso, não. Alguém está digitando aqui, alguém fala em relação a desvalidar o trabalho. A Vanessa diz. Opa, a Vanessa cortou aqui a mensagem, deixa eu ler de novo. Desvalidar o trabalho? Como assim? Estou vendo que você está digitando, mas vamos lá, vamos tentar ajudar.
Pena que você não está podendo falar, né? Que aí seria legal aí, mas tudo certo. Aí, vou ler. Fala em relação a desvalidar o trabalhador, o trabalho por. Ah, da força de atuação, você está falando. Não, não, de forma alguma, não desvalida, não. Coletivo formado sério, o trabalho de vocês aí é. Ah, tá, por não ter um CNPJ, força jurídica. Não, não conheço vários casos, vários projetos, vários líderes que não têm CNPJ, são super atuantes. Ah, você falou, eu achei que os de vocês tinham, de vocês não têm, é um trabalho maravilhoso. É isso, é legal. Mas claro que tem um CNPJ também é muito bom, que você consegue aí abre separar isso que eu falei no CPF para o CNPJ, né? Então deixa de ser na sua conta, nas suas coisas aí, você coloca já no grupo, ajuda nessa organização, depois futuros editais, coisas do tipo que vocês podem, no seu caso, aí você pode conseguir participar de editais e tal, é uma exigência, né? Ter um CNPJ. Você não vai conseguir como pessoa física. Tem vários editais que exigem, né? Então, por esse ponto, Vanessa, é muito bom também, né? Ter um aí, formalizar aí, que você pode participar de um monte de edital que é exigência ter CNPJ até com tempo, né? 2 anos de história, né? Senão fica, as pessoas criam toda hora, vou criar aqui para pegar esse edital, que é aqui e tal. Então, é uma forma de ver se é um projeto mesmo, é sério, já tem uma história, uma trajetória, tá? Então, isso é muito importante. Aí, acho que agora eu respondi, né, Vanessa? Ah, valeu. Alguém mais, pessoal? Infelizmente o tempo está acabando. Alguém gostaria de falar algo mais sobre esse assunto da comunicação ou qualquer dúvida? Não? Tudo certo? Tudo tranquilo? Então, beleza, pessoal. A gente vai finalizando por aqui, então. A Divina levantou a mão? Oi, Divina. Pode falar. Vamos tirar nossa fotinho, pessoal, enquanto isso aqui. Foi só um joinha Opa. mesmo. Ah, foi só um joinha. Achei que você ia falar. Não, tudo certo. Quem puder ligar a câmera para a gente fazer o nosso registro, contar até três aqui. 1, 2, 3. Agora foi. Legal, pessoal. Bom, a gente vai finalizando por aqui. Agradeço as colaborações. Gostei muito da sua ideia, Edilene, aí do Drive. Eu vou organizar isso. Estou na correria muito, muito grande. A gente falando de Drive, né? Você já deu ideia de Drive, achei legal. Mas a ideia depois é compartilhar, porque no módulo 2, por exemplo, que a gente vai ter assuntos mais técnicos, mais avançados, vai ter muita interação, grupos de trabalho e tal. Então, naturalmente, isso surge. Então, mas vou agilizar isso aí, viu? A gente conseguir aí, para quem quiser ir alimentando ali, vai facilitar. Beleza? Obrigado. E é isso, gente. Obrigado pela participação. Foi ótimo. Bom resto de semana, bom final de semana para vocês. Bom descanso aí. E vamos nos falando. Até semana que vem. Valeu, boa noite. Até a próxima. Valeu.